Capítulo 5 Os três biótipos terrestres. Somente depois de ter explicado no capítulo precedente qual é a estrutura da personalidade humana e, sumariamente, a técnica da sua construção, é possível enfrentar agora o problema do destino, que, por conter e nos revelar a lei do desenvolvimento da personalidade, somente pode ser entendido neste sentido, como processo evolutivo do eu. O estudo que fizemos até aqui do fenômeno da personalidade humana em relação ao seu conteúdo, qualidades e funcionamento, observando nele o transformismo evolutivo em seus três momentos, como subconsciente, consciente e superconsciente, mostra-nos que a cada um destes três níveis de desenvolvimento do eu corresponde um respectivo biótipo humano. Passemos então a observá-los, a fim de nos encaminharmos à compreensão do fenômeno do destino. A sensibilidade, o conhecimento e a capacidade de entender do indivíduo, fatores determinantes do seu tipo de vida e destino, dependem da sua natureza, que corresponde ao nível evolutivo no qual o seu eu vive e funciona. Cada um possui e somente entende a linguagem do seu plano biológico. O primitivo vive no nível do subconsciente. Ele fala e entende somente a linguagem das emoções, não podendo ser convencido pelo raciocínio, mas apenas sugestionado por impressões. Age não por entendimento seu, mas por imitação do que fazem os outros. Não se interessa pelos efeitos de longo prazo, mas somente pelos resultados imediatos. O que mais o convence é a linguagem dos sentidos, relativa ao seu prazer ou ao seu sofrimento. Estes são, para ele, fatos bem concretos, porque bastante perceptíveis, além dos quais tudo é um imenso mistério, onde ele sabe que não pode penetrar. Assim, para ser entendido por tal indivíduo, é necessário usar a sua linguagem, que é dada pelo seu lucro ou pelo seu dano, prêmio ou pena, paraíso ou inferno. Esta é a linguagem que o nosso mundo usa para dominar e impor obediência e ordem. Não há lei religiosa ou civil que tenha valor se não for sustentada pela força para punir o transgressor. O nosso mundo zombaria de um governo sem tribunais, polícias e cadeias, assim como desdenharia uma religião sem inferno ou seus equivalentes. O biótipo desse nível obedece apenas ao mais forte, que tem o poder nas mãos e por isso pode lhe fazer bem ou mal. Para ele, o fraco não merece respeito algum, devendo, pelo contrário, ser escravizado. O biótipo mais adiantado, o chamado tipo civilizado que o homem deveria ser, vive no nível do consciente, falando e entendendo a linguagem da razão. Mais do que sugestionado por impressões, ele pode ser convencido pelo raciocínio. Não segue os outros por imitação, mas procura saber por que ele tem que agir desta ou daquela maneira. Enxerga mais longe, além dos simples resultados imediatos, prevendo, observando, analisando e calculando. Acima da linguagem dos sentidos, entende o raciocínio de sua mente, com a qual controla a sua conduta para atingir com maior segurança o seu benefício e fugir do seu dano. Para dirigir esse homem, não basta o medo do fracasso ou a esperança de vantagem, mas é necessário convencê-lo de que tudo representa de fato o seu interesse e corresponde a um princípio de equidade.
Para ele, não é mais mistério a vida, que a ciência começa a desvendar. Tal homem, controlado pelo pensamento, não pode mais, como o biótipo precedente, ser dominado somente pela força. No entanto, ele a respeita pela vantagem material que pode usufruir, pois ela representa um poder econômico, bélico, político e social. Assim, os impulsos fundamentais da vida permanecem os mesmos do nível precedente. O biótipo ainda mais adiantado, o homem superior, excepcional em nosso mundo, vive no nível do superconsciente, falando e entendendo a linguagem da verdade. Ele não age sugestionado por impressões ou somente pelo raciocínio, mas guia-se pelo conhecimento que possui do sentido da verdade. Não funciona por imitação ou calculando com o raciocínio, mas sim porque já sabe que deve agir de uma determinada maneira e não de outra. A sua vista vê tão longe que abrange a sua existência na eternidade, em função do todo. Acima da linguagem dos sentidos e da mente, ele entende a linguagem das coisas, das quais intui por visão interior o sentido profundo. Esse homem não é dirigido pela simples reação sensória, como no nível do subconsciente, ou pela análise racional do seu cérebro, como no nível do consciente, mas sim por uma autonomia de julgamento e orientação que é consequência do conhecimento, qualidade de quem vive no nível do superconsciente. Quando não há mais trevas de mistério, só pode haver um único caminho, pelo menos nas linhas gerais, para o homem, e este será o caminho certo. Assim vive tal biótipo, que não quer dominar e não precisa de provas racionais para entender e ser convencido, porque já atingiu o conhecimento e possui a verdade. Para melhor esclarecer o nosso pensamento, observemos mais de perto esses três casos. No nível do subconsciente ou plano animal, a direção da vida é realizada pelos dois instintos fundamentais: a fome, que garante a continuação do indivíduo, e o sexo, que garante a continuação da raça. Estes são os impulsos básicos que dirigem o ser primitivo. Sobre esta base, apoiam-se as paixões elementares que movimentam o elemento deste nível. Quando ele satisfaz a fome e o sexo, fica satisfeito, não entendendo nem procurando outra coisa, porque atingiu o seu objetivo principal, que é viver. No nível do consciente, apoiado nestes dois instintos básicos, inicia-se e se levanta, sob o impulso da fome, a construção do edifício da propriedade, da riqueza e das correlativas proteções legais, através das posições sociais, das honras, do poder religioso e do poder político, acrescentados ao redor do eu para aumentá-lo, enquanto, sobre o impulso do sexo, levanta-se a construção do edifício da família, para a defesa da mulher e dos filhos, estabelecendo direitos e deveres na conduta, na propriedade, na herança, etc. A base e o centro de tudo isto é, como no caso precedente, o egocentrismo do eu, para garantir, agora em forma mais completa, a continuação da vida, seja como indivíduo, seja como coletividade. A sua principal finalidade é possuir, na maior medida possível, não só poder e recursos para dominar, mas também mulheres para se multiplicar nos filhos, e por meio desta sua afirmação,
espalhar-se no mundo, conquistando o mais que puder. Estamos no nível do egoísmo e da luta de todos contra todos, cada um querendo dominar. A guerra é o estado normal e a família constitui um castelo armado contra as outras famílias, naturalmente rivais e inimigas, sendo preciso vencer para não ser vencido. O grupo familiar fica desta forma unido pelo seu egoísmo, que representa neste plano a base da vida. Constroem-se assim e ficam unidos os grupos nacionais, nos quais os povos se unem para se armar contra outros povos. Esse é o estado atual da nossa humanidade, que ao nível do consciente alcançou apenas a organização racional dos instintos fundamentais que movimentam o ser no nível do subconsciente. A verdadeira revolução biológica só aparece no nível do superconsciente. Para maior clareza, damos um exemplo prático, escolhendo como modelo um ser verdadeiramente superior, que foi Francisco de Assis, em cuja terra nasci e vivi muito tempo. Com os 3 votos básicos da sua regra, ele quis despedaçar os correspondentes instintos fundamentais do homem, contrapondo a eles como virtudes 3 impulsos opostos. Ao primeiro, o instinto de possuir, ele contrapôs a regra da pobreza. Ao segundo, o instinto do sexo, contrapôs a regra da castidade. E ao terceiro, o instinto do egocentrismo dominador contrapôs a regra da obediência. Assim, o indivíduo fica como que aniquilado ao nível do subconsciente em seus instintos e ao nível do consciente no uso da razão a serviço dos instintos. O seu passado biológico é esmagado de uma vez, mas sendo conduzido a uma superação. A vida, assim cortada nas suas velhas raízes, parece condenada a morrer, mas pelo contrário, é levada a ressurgir mais poderosa num plano mais alto. Este é o significado biológico e a lógica do espírito franciscano. Na prática, os indivíduos estão bem longe de se encontrarem prontos para realizar uma revolução biológica. Tudo isto chegou a um mundo dirigido por impulsos bem diferentes. Pelo entusiasmo que a pregação arrebatadora de São Francisco acordou no povo sofredor, porque lhe oferecia a esperança de uma vida melhor, reuniu-se atrás dele uma multidão de seguidores, tanto mais porque o entusiasmo popular concretizou-se numa imensa colheita de recursos, com os quais foi rapidamente construído em Assis, para honrar a pobreza, o mosteiro e a Basílica de São Francisco, um castelo imenso que hoje vale bilhões. Na igreja superior da Basílica de São Francisco existe à direita um afresco de Giotto, que representa o Papa Inocêncio III tendo uma visão em sonho, na qual a grande Basílica do Laterano em Roma estava caindo enquanto São Francisco a sustentava, evitando que ela caísse. É lógico que esse Papa aprovasse e mesmo santificasse o homem cuja inspiração havia levantado o entusiasmo popular para Cristo e o Evangelho, que constituíam as bases teóricas do poder terreno da Igreja, representado pela Basílica do Laterano. O grande exemplo cristão de São Francisco confirmava a doutrina na qual se baseia o papado e, com isso,
a legitimidade da hierarquia eclesiástica e do seu poder terreno. Para o pastor, que deve dirigir, a maior necessidade é um rebanho de ovelhas obedientes. Não se pode esquecer em que mundo vivemos. Nele, que está cheio de gente querendo possuir e mandar, é lógico, então, que seja a coisa mais agradável e desejada encontrar quem renuncie à posse e ao poder e substitua estes dois impulsos pelas virtudes da pobreza e da obediência. Esta é a razão pela qual São Francisco foi glorificado por um mundo que está nos seus antípodas. Talvez na providência de Deus não houvesse outro meio para que seres situados no nível evolutivo do subconsciente instintivo pudessem, no seu ambiente, aceitar um biótipo tão diferente deles, pertencente ao nível evolutivo do super-homem. E, de fato, os seus seguidores ficaram no próprio nível, rebaixando tudo até eles, porque mais do que a sua natureza continha, eles não podiam entender. É inevitável que, ao descer do alto, qualquer ideal não possa sobreviver na Terra senão em forma torcida, adaptando-se às condições biológicas dos indivíduos que têm que realizá-lo. O nosso mundo não é dirigido pelas antecipações ideais do futuro, mas sim pelos instintos, fruto da longa experiência do passado, os quais dão mais garantia de sobrevivência, tornando mais seguro seguir os velhos caminhos já conhecidos do que arriscar uma aventura na exploração do novo. É por isso que, perante os audaciosos pioneiros, a vida se defende como se enfrentasse um perigo e os aceita com prudência, glorificando-os, mas sem imitá-los, adaptando tudo às suas comodidades, o que pode parecer hipocrisia e traição do ideal, mas que de fato representa uma autodefesa, pois é extremamente diferente a realidade biológica em que o ideal quer tomar forma concreta. O amadurecimento das massas, pelo qual elas serão levadas ao entendimento das coisas superiores, é lento e trabalhoso, exigindo tais adaptações para permitir uma assimilação gradual, em porcentagens progressivas. Este fato, porém, não pode impedir que, à vista dos mais evoluídos, tais adaptações pareçam mentiras. Como pode o ser primitivo praticar tais virtudes superiores se para ele, que não sabe ressuscitar num nível mais alto, elas representam um suicídio? A vida quer o progresso, mas se retrai e recua quando esse caminho se torna perigoso demais. O progresso é necessário, e se à Terra não descessem os ideais, cuja função é antecipar e preparar o futuro, não seria possível a evolução, pois faltaria orientação para o caminho daqueles que, antes de tudo, são menores e precisam ser educados por alguém que possua mais conhecimento e saiba dirigi-los. Quem se encontra deslocado em nosso mundo é o homem superior, que, tendo de se adaptar a viver num nível biológico inferior, ao qual ele não pertence, deve, por isso, conhecer os instintos, defeitos e paixões que movimentam os primitivos. Estes, pelo contrário, encontram-se confortáveis no ambiente terrestre, porém, ninguém mais do que eles precisa de uma educação superior para tirá-los desse pântano e levantá-los para o alto. No ambiente terrestre, encontram-se misturados os três biótipos que vimos,
cada um vivendo no seu respectivo nível, subconsciente, consciente e superconsciente. Cada um desses biótipos reage contra o outro de acordo com a sua própria natureza, julgando e agindo conforme a sua forma mental. Trata-se de 3 níveis diferentes, cada um com um tipo de sensibilidade e compreensão: a sensória, a racional e a espiritual. O homem do subconsciente encontra-se completamente escravizado pelos seus impulsos instintivos, sem nenhum controle sobre eles. O homem do consciente é dono dos seus instintos, que são controlados por ele com a razão, através da qual pesquisa o desconhecido e da qual é escravo, pois não possui outro meio para se dirigir. O homem do superconsciente é dono dos instintos e da razão, que ele domina e controla, orientado pelo seu conhecimento. É como se houvesse, no desenvolvimento da sensibilização, 3 dimensões sucessivas, uma acima da outra, correspondendo à linha, à superfície e ao volume. Trata-se de algo semelhante a 3 camadas sobrepostas, que revelam as sucessivas posições ocupadas pelo ser no seu crescimento, tal como acontece no tronco das árvores ou nas estratificações geológicas. É lógico que o ser do plano superior seja mais completo do que o ser do plano inferior. Assim, quem está em cima, olhando os outros embaixo, não pode deixar de julgá-los mancos e falhos. É claro que um homem do primeiro nível, ou nível do subconsciente, observado por quem está situado no segundo nível, ou nível do consciente, aparecerá a este como um ser que ainda não sabe pensar e ao qual não adianta explicar nada, pois ele não pode entender. Também é claro que um homem do segundo nível, ou nível do consciente, observado por quem está situado no terceiro nível, ou nível do superconsciente, aparecerá a este como um cego que busca conhecer a natureza das coisas, tateando com os sentidos a superfície delas. Então, para ser entendido por tal cego, é necessário explicar tudo com as palavras da razão, que podem ser entendidas por ele. Trata-se de um princípio universal. Assim, é possível falar com os animais se utilizarmos a sua linguagem, que se baseia nos instintos fundamentais da vida. Então, aquilo que representa o mais poderoso argumento para um ser superior pode passar completamente desapercebido para um ser inferior. E pertence ao primeiro a tarefa de descer até o nível do segundo, pois quem sabe mais pode entender quem sabe menos, mas não ao contrário. Para que os mais adiantados possam se comunicar com os mais atrasados, fazendo-se compreender por estes, impõe-se aos adiantados a necessidade de traduzirem e adaptarem a sua linguagem à forma mental dos atrasados. Assim, o homem racional, se quiser ser entendido pelo homem do subconsciente, terá de descer ao nível dos sentidos e das emoções. Da mesma forma, o homem intuitivo terá de transpor a sua linguagem para o raciocínio lógico, utilizando demonstrações e provas, se quiser ser entendido pelo homem do nível do consciente. O ser não pode compreender o que está acima do seu nível de evolução. Por isso, em nossos livros, foi necessário traduzir as nossas visões na linguagem racional, que corresponde à atual forma mental humana. Para serem entendidas pelos biótipos do nível do subconsciente, teria sido necessário traduzir as visões
em termos emocionais de medo, esperança ou entusiasmo, estimulando-os com representações bem perceptíveis pelos sentidos. Tal descida é uma necessidade imposta pela natureza das coisas. Esta é a razão pela qual, a cada passo, encontramos esse fenômeno nas religiões, cuja tarefa é exatamente levar até o nível dos mais involuídos os princípios superiores, os quais eles nunca saberiam atingir de outro modo. Quem fala, se quiser ser compreendido, tem que falar a linguagem dos ouvintes. Isto é o que de fato acontece em nosso mundo quando se trata de convencer as massas populares. Daí a necessidade do uso das imagens e das representações nos rituais das religiões. Para convencer o povo na propaganda política, nas campanhas eleitorais e na venda de produtos comerciais, usam-se slogans simples, que não requerem raciocínio nem esforço de pensamento, constituindo-se de mensagens repetidas em forma de sugestão hipnótica, dirigidas ao subconsciente e apoiadas nos impulsos elementares dele. O instinto do involuído é reduzir tudo dentro dos limites da sua forma mental. O que não cabe dentro da sua cabeça passa despercebido, como se fosse inexistente para ele. Mas, com a evolução, a vida torna-se uma conquista contínua, revelando uma realidade sempre mais vasta. A progressiva sensibilização permite penetrar numa parte cada vez maior das vibrações do universo. O campo dominado pela consciência, que na involução foi comprimido até chegar à matéria, vai cada vez mais se ampliando com a evolução, até chegar ao espírito. É assim que onde o evoluído percebe um mundo imenso, o involuído fica cego e surdo, nada percebendo. É assim que onde um cientista, um pensador ou um artista é arrebatado por pensamentos e emoções profundas, impelido às mais enérgicas reações, um homem comum fica inerte, adormecido pelo tédio. Há coisas preciosas à porta da sua casa, com maravilhas batendo para entrar, mas o tipo comum não responde, retornando às misérias do seu mundo pequeno, as únicas que ele sabe entender. É necessário que os seres dos planos superiores reduzam o seu patrimônio mental aos limites dos planos inferiores, condição sem a qual a comunicação não é possível e os ensinamentos não são recebidos. É assim que os superiores conhecem a forma mental e o mundo dos inferiores, mas os inferiores não conhecem a forma mental e o mundo dos superiores. O subconsciente, o consciente e o superconsciente são como 3 andares do mesmo edifício, no qual o ser pode morar no andar inferior, no médio ou no superior, que correspondem aos diferentes níveis de evolução. Quem mora no andar inferior não pode conhecer o que há no superior enquanto não entrar no novo apartamento, subindo a escada que o leva até lá. Mas quem mora no apartamento superior lembra-se do que há nos inferiores, onde ele morou no passado. Assim, pode acontecer que o homem racional, do nível consciente, venha a seguir no seu comportamento os instintos animais, que a ele retornam do subconsciente, representado pelo andar inferior, onde ele residiu no passado. Isto significa um momentâneo retrocesso a posições evolutivas atrasadas. O homem atual
subiu há pouco do andar inferior da animalidade ao intermediário da consciência racional, no qual está aprendendo a morar. A lembrança, a forma mental e os hábitos de inquilino do andar inferior ainda estão vivos nele, sempre prontos a voltar. Mas agora ele vive mais próximo do terceiro andar, o superconsciente, e essa vizinhança já lhe permite perceber alguma coisa do que acontece nesse andar superior. É daí que descem não só as revelações das religiões, que o iluminam e estabelecem qual deve ser a sua conduta, mas também os indivíduos cuja missão é, com a palavra e o exemplo, mostrar o caminho para se subir até esse andar. Eis então que o nosso mundo está como que suspenso entre dois outros mundos, um abaixo e outro acima dele, recebendo daquele de baixo impulsos inferiores e daquele de cima impulsos superiores. Embora sejam opostos e estejam em luta, os dois impulsos representam, porém, o trabalho criador do amadurecimento evolutivo. Assim, quando em nós surge um impulso, podemos, pela sua natureza, entender de que nível evolutivo ele chega. As chamadas tentações do pecado para fazer o mal pertencem ao nível inferior, enquanto as boas inspirações para fazer o bem pertencem ao superior. Mas em cada indivíduo surgirão com mais poder os impulsos do seu plano biológico, e estes vencerão. Assim, com a sua conduta, cada um revelará a que plano pertence, dando a conhecer a sua natureza e o seu grau de evolução. É claro que, tratando-se de indivíduos em transformação, destinados mais cedo ou mais tarde a mudar de um andar para outro, encontramos em nosso mundo impulsos e condutas de todos os gêneros. E a tarefa de dirigir a escolha entre estes impulsos pertence às vozes que descem do plano superior. O observador superficial poderia ser levado a pensar que o homem possui 3 almas diferentes, cada uma procurando dirigir a sua conduta. Mas, na verdade, trata-se apenas de 3 posições diferentes ao longo da escala da evolução. Quando aparecem apenas os impulsos elementares instintivos, como a simpatia, o ódio, o medo do perigo ou a atração sexual, trata-se de produtos do nível inferior, pertencentes ao subconsciente. Quem vive neste plano não conhece mais do que isto, condição na qual resolve os problemas de sua vida. Quando o homem começa a pensar, observar, fazer perguntas e procurar respostas, deduzindo e controlando, então ele atingiu o nível médio, aquele do consciente, no qual ele procura resolver os problemas da vida racionalmente. Quando o homem chega a responder às suas perguntas e assim resolve os problemas da vida com conhecimento, vivendo esclarecido e, por conseguinte, conduzindo-se retamente, então o ser chegou ao nível superior, aquele do superconsciente. Subir de um nível para outro é justamente o duro trabalho no qual se constitui a evolução, que, mesmo do ponto de vista da vantagem para o indivíduo, não é inútil, pois, aumentando o seu conhecimento, aumenta também o poder de defesa de sua existência, uma vez que conhecimento significa sábia orientação, que implica em menor número de erros a serem pagos e, portanto, em menos sofrimentos.
Assim, o esforço evolutivo é compensado, porque quanto mais o ser evolui, tanto mais protegida é a vida. Com a evolução, ela ganha em segurança, amplitude, poder e satisfação, como é lógico que aconteça, porque evoluindo, o ser se afasta do antissistema e se aproxima do sistema. A vida não pode deixar de ser diferente para cada um, conforme ele viva no primeiro nível como um ser impulsivo, instintivo e inconsciente, no segundo nível como um ser racional e inteligente, ou no terceiro nível como um ser iluminado que atingiu o conhecimento. Podemos agora enfrentar o problema de nosso destino, que é o assunto deste capítulo, como anunciamos no seu início. Mas antes era necessário observar a natureza destes três diferentes biótipos, porque do que somos e dos nossos impulsos depende o nosso tipo de destino, que corresponde a cada um dos três níveis a que pertencemos. Assim, neste capítulo, observaremos o fenômeno do destino em geral, em função do nível biológico em que o indivíduo vive. Veremos então que aos três tipos de homem correspondem três tipos de destino, e veremos depois, dentro do grande desenho deste quadro geral, separadamente, as linhas do destino no caso particular do indivíduo. Cada um de nós traz ao nascer o seu tipo de destino conforme as suas próprias qualidades, as quais construímos em nossas vidas passadas. Delas dependem os impulsos que nos movimentarão em nossa vida atual, dos quais deriva o tipo de conduta e, por isso, de nossa existência. O fato verifica-se com qualquer semente, cuja própria natureza nos diz desde o início qual será o desenvolvimento de toda a sua existência, que ela já contém em si potencialmente. Isto porque a vida atual nada mais é senão um trecho a mais que se junta a um imenso caminho percorrido no passado. O desenvolvimento de um destino representa simplesmente a realização atual daquilo que, ao nascer, já estava potencialmente contido na personalidade. Assim, quando conhecemos o tipo de personalidade, é possível conhecer qual será o tipo de destino. Pelo fato de pertencermos à raça humana, temos, antes de tudo, um destino biológico geral, que estabelece os vários períodos e duração de nossa vida. Além dele, temos também um destino econômico e social, que depende da posição e do ambiente em que nascemos, um destino, poderíamos dizer, clínico, que marca com antecedência a nossa predisposição a esta ou a aquela doença, conforme o organismo físico que recebemos dos nossos pais, e, por fim, acima de todos, um destino ao qual poderíamos chamar psicológico e espiritual, que revela a verdadeira personalidade e o poder do eu, mais dono ou menos dono de si mesmo, reagindo contra as condições impostas pelos outros destinos inferiores para dominá-los e se tornar sempre mais livre, impondo a eles a sua vontade e também, se for maduro, deslocando-se com a sua conduta moral a um plano de vida mais alto, a fim de aí se realizar como ele quer, conforme a sua natureza. É preciso entender que amadurecimento evolutivo significa elevação de nível biológico e, portanto, de tipo de destino, com as correlativas vantagens e deveres.
Tudo isto depende do comportamento do indivíduo, que age de acordo com as suas qualidades, buscando diferentes objetivos conforme o seu nível. Assim, um homem do segundo tipo poderá ser sincero e virtuoso, mas, sobretudo, por calcular uma vantagem para si, tal como paraíso ou inferno, etc. Enquanto um homem do terceiro tipo será assim também, mas, sobretudo, por um princípio ideal. O tipo médio aterroriza-se com as condenações do mundo e procurará, na sua conduta, a aprovação do mundo, coisa para ele muito importante. O tipo superior depõe sua consciência perante Deus e pedirá apenas o julgamento dele, porque sabe o quanto vale o do mundo. O tipo médio é vaidoso, porque está vazio. O tipo superior é humilde, porque é virtuoso e, por isso, o seu valor não precisa dos louvores dos outros. As finalidades do tipo médio estão todas neste mundo, enquanto as finalidades do tipo superior encontram-se além, num mundo superior. Na luta para defender a própria vida, cada um dos dois segue métodos completamente diferentes. O tipo médio se conduz como um ser que vive isolado do universo e de Deus, somente podendo contar com os seus únicos recursos, a força e a astúcia. O tipo superior não vive isolado no universo nem separado de Deus, pois sabe que basta seguir a lei para ele poder contar com forças superiores que impõem a justiça de Deus. O tipo médio acredita que fazendo o mal seja possível vencer. O tipo superior sabe que isto significa perder. O tipo médio representa a forma mental do mundo. O tipo superior representa, ao contrário, o superior espírito do Evangelho. Assim, o indivíduo, conforme a sua natureza, traz consigo, já estruturado, o seu destino, não como uma fatalidade cega e injusta, mas sim como uma lógica e justa consequência das causas semeadas e das qualidades impressas no eu em suas vidas precedentes. A maioria vive cega a respeito de tais problemas, mas eles são fundamentais para quem queira viver dirigindo-se com inteligência. Então, para conhecer qual o tipo de destino que pertence ao indivíduo, é necessário, antes de tudo, saber a que nível evolutivo ele pertence, se ao nível inferior, instintivo, do subconsciente, ao nível médio, racional, do consciente, ou ao nível superior, iluminado, do superconsciente. Trata-se de 3 níveis biológicos, em cada um dos quais a vida é regida por leis diferentes. Ora, pertencer a um ou a outro desses níveis estabelece a lei à qual o indivíduo tem que ficar sujeito e segundo a qual são regulados todos os seus movimentos e o desenvolvimento do seu destino. É lógico que o conteúdo de cada vida dependa da posição ocupada pelo ser ao longo do caminho da evolução, em função daquele que já foi percorrido no passado. Esta é a base para conhecer, nas suas linhas gerais, qual deve ser o conteúdo de nossa vida, conforme o tipo de destino próprio de cada um. Teremos, então, 3 tipos fundamentais de destino, conforme o ser viva no primeiro, no segundo ou no terceiro nível. No primeiro caso, o desenvolvimento da vida é simples, sendo dirigido por alguns impulsos fundamentais, dos quais é fácil prever os efeitos.
Neste nível, o indivíduo possui poucas ideias, com as quais resolve os seus poucos problemas, que são os da fome e os do sexo. Ao saciar os desejos do estômago e da libido, o ser fica satisfeito, pois cumpriu as duas funções que a vida lhe pede: assegurar a conservação do indivíduo e a da espécie. Com isso, a sua tarefa biológica se esgota. Tudo que está além disto, que é todo o seu mundo, ele desconhece e não procura. A lei desse nível biológico não vai além desses estreitos limites, que estabelecem o caminho ao longo do qual se desenvolverá o destino de quem vive nesse nível. Para ele, o impulso de crescimento poderá se manifestar no desejo de satisfazer sempre mais os seus impulsos fundamentais, aqueles do estômago e do sexo, no sentido de engordar, gozar, possuir mulheres, ter filhos e não trabalhar, permanecendo sempre em tal tipo de experiências. Este é o conteúdo do tipo de destino do indivíduo do primeiro caso. No segundo caso, devido à sua maior experiência, que enriqueceu o eu de novas qualidades, o desenvolvimento da vida torna-se mais complexo, sendo dirigido por novos impulsos, com maior amplitude tanto na escolha como nos respectivos efeitos. O indivíduo conquistou novas ideias, concebendo e conseguindo resolver problemas maiores, que, superando aqueles apenas elementares do estômago e do sexo, dizem respeito ao poder, à organização social, ao domínio sobre as forças da natureza, à riqueza, à glória, ao conhecimento, etc. Nesse nível, a vida continua exigindo a conservação do indivíduo e da espécie. Porém, agora, ela deseja que isto seja feito com maior abundância e segurança, desenvolvendo para o serviço da defesa uma arma mais poderosa do que a dos primitivos, a inteligência. Esta nova arma, no entanto, permanece confinada dentro de limites, além dos quais a mente da maioria nada sabe e pouco procura saber, ficando satisfeita neste seu nível com a solução daqueles problemas, sem olhar para outros mais longínquos. Eis então que dentro de tais limites está marcado o caminho ao longo do qual se desenvolverá o destino de quem vive neste nível. Do conteúdo que constitui a sua forma mental relativa ao seu plano de evolução, o indivíduo não pode conceber ou realizar nada mais além, razão pela qual o seu destino também não pode conter nada mais. Enquanto não subir para formas de vida superiores, ele ficará amarrado a tal tipo de experiências, sendo esta a tarefa que lhe cabe realizar para cumprir a sua evolução. A visão deste biótipo não enxerga horizontes mais vastos. Assim, até que ele tenha adquirido um novo amadurecimento evolutivo, a porta de entrada para um nível superior permanecerá fechada, impedindo que ele o alcance. Sabemos então qual é o conteúdo do tipo de destino do indivíduo do segundo caso. No terceiro caso, por ter feito novas experiências e conquistado novas qualidades, o desenvolvimento da vida torna-se ainda mais complexo, dirigindo-se para horizontes imensamente mais vastos. Pelo novo entendimento adquirido, nascem novos impulsos, movimentando o ser para novos caminhos que o levam além dos precedentes. Ele não existe mais só para si, cercado de mistério e fechado em seu pequeno mundo terrestre,
mas vive conscientemente em função do universo, do qual se torna cidadão, coordenando-se organicamente no seio do seu funcionamento. Ele concebe e resolve novos problemas. Seu progresso no conhecimento da natureza das coisas não lhe deixa mais cair vítima das tantas ilusões da vida. Finalmente, ele entendeu que os velhos objetivos pelos quais tanto lutava têm valor relativo. A sua vida transbordou para além dos velhos limites em que estava presa, adquirindo assim um novo significado e conteúdo. Ao invés daquelas restritas conquistas terrenas para escravizar os vencidos, surgem as conquistas da inteligência e do espírito para erguer todos a um nível evolutivo mais adiantado e feliz. Chegando a esse plano, o ser transformou a sua vida de cego, dirigido por instintos mais ou menos controlados, naquela de um iluminado, dirigido pelo conhecimento. Eis então que o caminho ao longo do qual se desenvolverá o destino de quem vive nesse nível também está marcado, contudo, vai muito além dos velhos limites e em direção diferente. O ser não está mais fechado neles, pois descobriu uma nova forma de existência, adquirindo uma nova forma mental e a respectiva conduta. Com isso, ele mudou o caminho do seu destino. Por ter atingido esse nível superior, tornou-se possível para o indivíduo realizar os valores imperecíveis, situados atrás das aparências que constituíam o mundo do nível inferior precedente. É lógico que, se tratando de outro biótipo, o ser do terceiro caso tenha um tipo de destino cujo conteúdo é completamente diferente dos dois casos anteriores. Nestes três casos, vemos o indivíduo funcionar em três níveis diferentes. No primeiro caso, ele funciona como ventre, no segundo caso, como cérebro e no terceiro caso, como espírito. O centro da vida desloca-se dos sentidos à mente e depois à alma, subindo para formas de existência cada vez mais evoluídas. Na luta pela vida, cada um resolve o problema fundamental da sua defesa de uma maneira diferente. O primeiro biótipo ignora qualquer ideia de justiça, contando apenas com a força bruta dos seus recursos físicos. O segundo biótipo conhece o que é justiça, mas somente a utiliza para defender os seus interesses, em seu proveito. O terceiro biótipo não julga, mas entrega-se completamente à justiça de Deus, a verdadeira e única, usando a sua obediência à lei como único meio para a sua defesa. Deste modo, vão progredindo juntas a sensibilização do ser, a sua inteligência e a sua capacidade de entender, evitando-se assim os erros e as respectivas dores. É lógico que assim muda o tipo de vida ao qual o ser pertence. Isto significa que a evolução também transforma o tipo de destino estabelecido para o indivíduo em seu nascimento. Desse modo, o ser tem que lutar para subir de um plano biológico para outro. No entanto, uma vez atingido um nível mais adiantado, isto implica automaticamente no desenvolvimento da sua existência conforme um tipo de destino diferente dos precedentes, proporcionado ao novo nível em que o indivíduo, de acordo com o seu amadurecimento, mereceu nascer. Chegando até este ponto,
A conclusão por nós obtida é que há 3 tipos fundamentais de destino, conforme a natureza do indivíduo, definida pelo nível evolutivo em que ele se encontra. Ora, quando conhecemos esse fato básico, eis que já possuímos os elementos para estabelecer qual é o tipo de destino que caberá a cada indivíduo na sua vida. Quando, através do estudo das nossas qualidades, podemos individuar qual é o nosso tipo biológico, eis que já podemos determinar, nas suas linhas gerais, qual será o nosso destino. Estabelecido esse primeiro ponto de nossa pesquisa, continuemos aprofundando, cada vez com maior exatidão, a observação do fenômeno. O que dissemos até aqui a este respeito nada mais nos oferece senão uma visão esquemática básica para nos orientarmos na pesquisa e enfrentarmos a solução do problema. O nosso objetivo é chegar a estabelecer um método que nos ensine como conhecer e prever o desenvolvimento do destino particular de cada um. Isto se torna possível para nós agora pelo fato de estarmos orientados dentro do plano do universo, segundo a solução oferecida em nossos livros para os diversos problemas que religiões, filosofias e ciência ainda não resolveram. Os problemas menores e particulares não podem ser resolvidos senão depois de se obter a solução dos problemas universais que nos orienta na pesquisa. O nosso mundo procura soluções isoladas, mas nenhum problema pode ser resolvido isoladamente num universo onde tudo é ligado e comunicante, regido por uma só lei, fundamentalmente unitária. É preciso levar em conta o fato de que, na prática, os mencionados 3 níveis não se apresentam como 3 compartimentos estanques, absolutamente separados um do outro, mas sim como 3 fases sucessivas e contíguas do mesmo processo evolutivo que todos estão percorrendo. É fácil, assim, compreender que o passado transposto esteja superado, mas não completamente destruído, podendo voltar a sobreviver como um retorno ou lembrança daquele passado. Aparece então na superfície da consciência o que foi escrito nas camadas inferiores da personalidade ao longo do caminho do seu desenvolvimento. Pode ocorrer que um indivíduo não viva somente num dado nível biológico, sujeito ao correlativo tipo de destino, mas se encontre numa fase de transição de um nível para outro, na qual lutam para se concretizar impulsos provenientes tanto dos planos inferiores como dos superiores. A prevalência de um ou de outro depende da medida em que o passado foi superado. Lembremo-nos de que se trata de um fenômeno de evolução, o que representa um contínuo transformismo. Eis como pode nascer a luta entre o velho, que não quer morrer, e o novo, que por lei de evolução quer e deve nascer. Velho e novo significam as diversas qualidades da personalidade e os respectivos impulsos que dirigem a sua conduta. É preciso, então, para estabelecer qual será o destino do indivíduo, conhecer o tipo biológico que prevalece nele, pois o mais poderoso vencerá a luta. Para prever, então, qual será o destino de um homem, é necessário, antes de tudo, saber em que medida a sua personalidade contém as características de cada um dos 3 níveis.
No primeiro caso, o ser vive todo no plano instintivo animal, não havendo luta entre impulsos diferentes. No segundo caso, que abrange a maioria humana, surge o problema de saber até que ponto o animal do primeiro caso ainda está vivo no homem e até que ponto já surgiu e se afirmou o biótipo deste segundo caso. No terceiro caso, que é excepcional na Terra, o problema é saber até que ponto sobrevive no indivíduo o biótipo do primeiro e do segundo caso. Pode assim acontecer que o indivíduo não ocupe somente um nível de evolução. Como já frisamos no capítulo precedente, a estrutura do eu, melhor do que por um ponto, pode ser representada por um trecho de linha avançando ao longo do caminho da evolução. O seu ponto mais adiantado representa a cabeça, que vai explorando o futuro para subir. O seu ponto mais atrasado representa a cauda, que vai morrendo abandonada no passado. Com a evolução, a vida se desenvolve do lado da cabeça, ficando superada no lado da cauda. Então, a luta pode nascer entre a cabeça, que exige todas as energias vitais para subir, e a cauda, cuja vontade é permanecer dona do terreno que era seu. Tudo isto acontece dentro da amplitude evolutiva que o eu abrange. A conduta do ser depende das qualidades que ele possui e dos impulsos que nele prevalecem. Quando o indivíduo deixa prevalecer os impulsos do lado da cauda, que representa o mal, então está voltando para trás, involuindo para o antissistema. Quando o indivíduo deixa prevalecer os impulsos do lado da cabeça, que representa o bem, então está progredindo para frente, evoluindo para o sistema. Eis que este estudo de psicanálise nos leva ao terreno da ética, do qual ela não pode se separar. Podemos agora entender o significado da luta que as religiões ensinam contra os instintos inferiores para superar a animalidade, substituindo-a por outros hábitos e qualidades. Explica-se como possam ter valor e função biológica a renúncia pelo ideal e os impulsos de sublimação, conceitos que, de outro modo, parecem biologicamente destrutivos e, por isso, condenáveis. É coisa sabida em nosso mundo que religiões e leis, se quiserem ser entendidas, têm que se moldar ao homem. De fato, a ética atual baseia-se na premissa de que elas são proporcionadas e adaptadas ao tipo dominante, pois querem educá-lo para a superação dos seus instintos animais, a fim de que prevaleçam nele impulsos mais elevados. Realmente, as religiões pressupõem no indivíduo um pecador que elas têm que converter do mal para o bem. Existem, porém, embora excepcionalmente, biótipos mais adiantados, para os quais, logicamente, esta ética resulta absurda, porque devido à sua forma mental, de outro nível biológico, eles concebem tudo de forma diferente, uma vez que já realizaram aquelas superações exigidas dos outros. Mas pode haver também o caso de um biótipo do terceiro nível que tem que lutar para que nele não prevaleçam, em vez dos impulsos do terceiro nível, aqueles do primeiro e do segundo. Isto pode acontecer no caso em que o indivíduo entrou há pouco neste novo plano de existência e até esta altura ainda não consegue levantar todo o seu eu das suas precedentes moradas inferiores.
Uma ética completa deveria ser construída por níveis diferentes para ser proporcionada à natureza e exigências das personalidades de cada um desses biótipos. Logicamente, a ética que dirige o trabalho de construção biológica própria para um involuído não pode ser igual à ética praticada por um evoluído. Uma das coisas que o nosso mundo mais procura é o menor trabalho possível, razão pela qual busca fazer tudo em série para as maiorias, mantendo aquela minoria fora da série abandonada a si mesma. Pode assim haver luta entre éticas de níveis diferentes, cada uma feita para dirigir um biótipo diferente, sendo os mais evoluídos expulsos da regra geral, que vale para a maioria. É lógico, então, que tais indivíduos se isolem, afastando-se das massas, pois elas seguem outro caminho, completamente diferente do seu. Pode assim acontecer que os melhores sejam condenados como inimigos das religiões, quando eles talvez sejam os únicos que possuem a verdadeira espiritualidade. De tudo isso, podemos concluir quão complexo seja o problema da ética e entender a razão pela qual ele não pode ser resolvido isoladamente, mas somente em função da solução de muitos outros problemas, como até aqui os temos estudado. Observemos agora mais de perto como se desenvolve, dentro da amplitude abrangida pelo eu, essa luta entre planos evolutivos diferentes. Este assunto é importante, porque nesta luta manifesta-se a técnica pela qual o processo da evolução realiza-se através do amadurecimento do eu. A este respeito, já vimos que ele pode se encontrar em uma das três posições. Primeira, o nível inferior. Segunda, o nível médio. Terceira, o nível superior. Tais posições, no entanto, são apenas 3 degraus sucessivos do contínuo caminho evolutivo percorrido pelo ser. Para o homem, o ponto de partida é a posição número 1, a animalidade, e o ponto de chegada é a posição número 3, a espiritualidade. A evolução consiste nesse deslocamento de um nível para o outro. O processo da evolução humana realiza-se na amplitude representada por estes 3 níveis. É por isso que os estamos estudando, pois eles nos mostram o caminho do desenvolvimento da personalidade humana. O homem do nível inferior é um primitivo ignorante que não sabe o que faz, pois é dirigido apenas por alguns elementares e animalescos instintos, aos quais ele obedece cegamente. Em nosso mundo, ele constitui as raças inferiores, compondo as camadas mais baixas da sociedade, não necessariamente no sentido econômico, mas sim no intelectual e moral, de modo que tal tipo involuído pode ser encontrado também no meio dos ricos e seletos da nossa sociedade. Mas seja qual for a sua posição exterior, tal biótipo fica sempre na lama, que é o seu ambiente natural, do qual ele gosta e do qual não deseja sair. Ele está satisfeito na terra, seu paraíso, onde encontra egoísmo, ferocidade, guerras, roubos e crimes, tudo o que ele precisa para desabafar os seus instintos. Um trabalho superior, dirigido para a espiritualidade, inicia-se no nível médio, no qual está situada a nossa civilização.
Aqui o homem começa a sair do pântano da animalidade, adquire e desenvolve a inteligência, funda religiões e cria filosofias, descobrindo a arte, a organização social e a ciência. No entanto, o nível precedente, por ainda não estar esquecido e definitivamente superado, continua sobrevivendo no subconsciente e volta daí para dominar, colocando a seu serviço a inteligência, que deveria ser usada para o ser se libertar dele. As religiões, em nome do ideal de espiritualidade do terceiro nível, pregam a libertação e a superação da animalidade do primeiro nível, mas para quem pertence a um plano biológico inferior, é muito difícil entender a verdade de um plano superior. Então, este biótipo aceita tal orientação apenas na aparência, praticando-a como uma forma de hipocrisia. A verdade na qual o indivíduo acredita de fato é aquela do seu nível de vida. Esta é a verdade que ele traz impressa na sua personalidade e que representa a sua forma mental, com a qual ele concebe, entende e julga tudo. Um verdadeiro trabalho de superação por sublimação que afasta o ser da animalidade somente se faz no terceiro nível. Em nosso mundo aparecem as funções do consciente racional, mas estas são usadas em favor do subconsciente animal. Existem grandes descobertas científicas testemunhando o valor da inteligência humana, mas elas são usadas para fazer guerras, matar e destruir, obedecendo aos instintos da animalidade. Isto nos mostra que, no fundo, o homem moderno possui a mesma forma mental da fera da floresta, da qual ele difere apenas porque, para satisfazer os seus impulsos primitivos, usa métodos inteligentes, empregando armas atômicas em vez de dentes e garras. O conhecimento que o homem atingiu com a ciência é utilizado não para se orientar de maneira diferente e superar os instintos, mas sim para satisfazê-los com meios mais poderosos. Assim, ao invés de dominar o inferior, o eu se colocou às suas ordens. O poder da inteligência foi conquistado não para subjugar o subconsciente, mas para servi-lo. Em vez de ser utilizada para subir, a inteligência tornou-se astúcia, sendo dirigida para obter satisfações materiais e vantagens imediatas egoístas. Aquilo que devia ser um meio de ascensão prostituiu-se a serviço daquilo que é inferior. O verdadeiro trabalho de construção da espiritualidade inicia-se no nível superior. O eu superior começa a se afirmar com a sua luta contra os impulsos do subconsciente para atingir a definitiva superação da animalidade. Neste plano, o homem não coloca a sua inteligência a serviço da sua parte inferior, mas sim da superior. O eu não se alia à sua parte mais baixa, mas sim à sua parte mais alta. A balança que se inclinava incerta no nível médio, ora para um lado, ora para outro, em tentativas nem sempre bem-sucedidas na luta contra o subconsciente, agora pende para o lado do superconsciente. Dividindo a amplitude da personalidade humana em 3/3 ou níveis, podemos ver que no trecho inferior domina o primeiro nível, no trecho intermediário começa a dominar o segundo nível, mas em favor do primeiro, realizando ao mesmo tempo
tentativas para subir ao terceiro nível, e no trecho superior domina o terceiro nível, que se alia ao segundo nível para dominar e superar definitivamente o primeiro nível. É neste terceiro caso, então, que se realiza a grande batalha da sublimação, levando o ser para o plano biológico superior. Certamente, para o homem que, por já ter atingido o terceiro nível, é levado pela sua própria natureza a tomar a sério o ideal, vivendo-o de fato, deve parecer algo muito estranho a utilização do ideal para encobrir e ajudar o esforço de satisfazer os impulsos inferiores. Mas, por outro lado, como pode o homem do segundo nível entender algo que está acima da sua natureza, situado além dos limites da sua forma mental? E como se pode exigir que ele tome a sério, para vivê-lo, um ideal que ele não pode entender? Entre um plano de vida e outro há uma grande distância, e o ser tem que percorrê-la toda se quiser atingir o superior. Mas, apesar de tudo, é no terceiro nível que terá de chegar a humanidade de amanhã, e é esse tipo superior de homem que dominará no futuro. Chegando a este ponto da sua evolução, o ser não gasta mais o seu tempo e energias na luta contra o seu semelhante, pois a inteligência mostrou a ele qual é o verdadeiro sentido da vida, o seu objetivo e o caminho a percorrer. Então, tempo e energia são inteligentemente usados, não mais como vãs tentativas de um cego, mas sim no trabalho de superação da animalidade e de aperfeiçoamento moral, que dá mais frutos na conquista da felicidade. A ética e as religiões se tornarão um problema atual, vital e biologicamente fundamental, porque terão de cumprir inteligentemente a tarefa de dirigir a evolução da humanidade. Há uma diferença básica entre a religiosidade do homem do segundo nível e a do homem do terceiro nível. O primeiro, obedecendo à lei do seu plano, concebe tudo em forma de luta e segue o método gregário, considerando, portanto, que uma doutrina ou religião é antes de tudo um grupo ao qual ele pertence, que representa um castelo armado contra todos os outros e no qual ele mora. Na religião desse biótipo, seja qual for ela, está implícita a condenação de todas as outras, que constituem para ele grupos humanos rivais e inimigos. É lógico que, ao descer em nosso mundo, os ideais das religiões, produto do terceiro nível, não podem modificar as leis biológicas vigorantes, que são as do segundo nível. A religião do biótipo do terceiro nível é imparcial e universal, não constituindo partido ou grupo. Pela sua forma mental completamente diferente, ele não pode se sujeitar à maneira de conceber e agir das massas. Expulso do terreno delas, ao qual ele não pôde se adaptar, porque a sua fase de trabalho evolutivo é diferente, o homem do terceiro nível permanece isolado e condenado no mundo, envolvido num tremendo esforço ascensional, pelo qual este solitário pioneiro do porvir está procurando se aproximar sempre mais de Deus. Tal indivíduo não pode ficar preso às diferentes formas que dividem as religiões, porquanto, para ele, a coisa mais importante não é a forma, mas sim a substância,
que pouco interessa ao nosso mundo. Ele sabe que a verdade de Deus está acima da luta e que ela não pode ser atingida pelo homem através de absolutismos, porque ela é relativa e progressiva. Mas o nosso mundo é constituído pelo homem do segundo nível, que pensa com a sua forma mental e dela não pode sair. Ora, para quem vive nesse nível, o homem do terceiro tipo é julgado irreligioso e constitui causa de escândalo, porque está fora do rebanho, sendo condenado por isso. Mas, para o homem do terceiro tipo, o ser que vive no segundo nível é movido não pelo conhecimento, mas sim pelos instintos do subconsciente. E quando o terceiro tipo adverte que a religiosidade não é o que deveria ser, os representantes das religiões interpretam sua queixa como uma condenação das coisas santas, considerando isto falta de religiosidade e suspeitando de uma rivalidade de interesses religiosos, porque esta é a forma mental dos homens do segundo tipo que pronunciam esse julgamento. Tudo somente pode existir em função da capacidade de entendimento de um dado biótipo. E as religiões também têm que obedecer à psicologia das massas, adaptando-se às formas exigidas por ela se quiserem penetrar em nosso mundo. O segundo tipo precisa de imagens que impressionem os seus sentidos, enquanto o terceiro tipo, em vez disso, ocupa-se em modificar a sua vida a cada momento. O segundo tipo procura seguidores para potencializar o seu grupo. O terceiro tipo, deixando tais proselitismos fanáticos e jamais impondo à força a sua fé aos outros, procura se tornar melhor e aperfeiçoar a sua conduta para com os outros. Eis então que o homem do terceiro nível é um desterrado em nosso mundo, sendo expulso pela maioria, que, obedecendo às leis do seu plano biológico, faz tudo só para si. Tal expulsão é lógica, porque este homem está saindo das fileiras daquela gente comum, deslocando-se com o seu centro vital para outro plano de vida, ainda desconhecido dos outros, e não pode, portanto, funcionar como eles, em série, dentro do rebanho comum. O terceiro tipo está acordando no nível do superconsciente, enquanto vai definitivamente superando e abandonando em seu passado tudo que pertence ao nível inferior dos instintos e que representa para ele o mundo dos outros. É dura a vida deste tipo, mas é verdade também que ele está realizando o maior trabalho da evolução, fazer nascer um novo ser. E ele tem que cumprir tal esforço no meio da luta pela vida, que não cessa na Terra. Então, neste caso, o indivíduo tem que sustentar duas lutas, uma interior e outra exterior, uma para chegar à superação das suas velhas formas de vida e outra para não ser esmagado pela agressividade dos outros. O mundo só pratica a segunda luta, dirigida contra o próximo, sem se interessar pela primeira, encontrando-se, por isso, numa posição que, por demandar menos trabalho, é vantajosa. Porém, assim, o mundo não realiza o esforço da superação e, por isso, permanece no seu nível evolutivo, o que representa a sua maior condenação, pois sabemos quais dores estão aí contidas. Tudo isto está claro para quem entendeu que a verdadeira finalidade da vida
é a conquista de valores superiores para avançar no caminho que vai do antissistema ao sistema. Enquanto o mundo muito pouco entendeu de tudo isto, o biótipo do terceiro nível está todo empenhado no esforço da superação. A sua personalidade contém e domina os 3 momentos ou posições evolutivas do eu: a inferior, dos instintos, a média, da razão, e a superior, do conhecimento. Neste último caso, o que dirige a vida é o espírito, dominando os outros 2 momentos do eu com um regime de disciplina, estabelecida conforme os princípios superiores da lei de Deus. Assim, ao impulso para o gozo, substitui-se o hábito da virtude. Cabe ao eu superior tomar a iniciativa das novas criações biológicas, arrastando para frente a sua parte inferior, ignara e preguiçosa, amarrada aos velhos caminhos que já experimentou e refratária a enfrentar o perigo de outros novos. O eu inferior sabe que constitui a parte sólida, onde se funda o edifício da vida, e repele a aventura que lhe oferece o fascínio do desprendimento, pelo qual o eu superior é arrebatado para o alto. Eis então 2 destinos, um para o homem do mundo e outro para o super-homem. Um destino pequeno e cinzento para o homem do mundo, que se esgota no engordar e proliferar, e um destino trágico e sublime para o super-homem, que é cheio de lutas e dores, mas contém vitórias imensas. Mas, afinal, o que esse homem superior quer? Ele é um ser que procura a libertação. Entramos em nosso mundo pela porta do prazer, para sermos condenados a uma vida de ilusões e dores, permanecendo ao mesmo tempo dominados por uma imensa fome de felicidade. E o homem a procura por todos os meios, furtando-a para obtê-la, mas violando assim a lei de Deus. Desse modo, quanto mais alegria ele acredita encontrar, tanto mais se afunda na insatisfação e no sofrimento. Isto parece um jogo cruel e traidor, mas corresponde à lógica e à justiça. O ser desejaria voltar a possuir de graça a felicidade perdida do sistema, mas para atingi-la, ele precisa se remir, percorrendo em subida e com fadiga o caminho fácil que foi percorrido na descida com a involução gerada pela revolta. Assim, estamos amarrados à cruz, mas almejamos a felicidade. Então, acreditando ser astutos, quando de fato somos ignorantes, escolhemos o caminho mais agradável, descendo para o antissistema, que é sofrimento, ao invés de subir para o sistema, que é felicidade. Esta é a trágica posição do homem do segundo nível, tal como um esfomeado que não pode comer porque não é capaz de encontrar outro alimento senão aquele envenenado por ele mesmo com a sua revolta. E para purificá-lo não há outro meio senão o caminho da cruz. Eis o drama da vida humana. Desesperadamente almejar felicidade, mas estar condenada ao sofrimento, do qual não é possível sair senão por um doloroso esforço de superação. O homem do terceiro nível, por já ter entendido tudo isto, sabe que há um caminho através do qual é possível atingir a libertação, e ele o enfrenta corajosamente. Assim, ele vai subindo e se afastando do nosso mundo, deixando nele, mergulhado no sofrimento, o homem do segundo nível,
que procura em vão realizar o paraíso no seu inferno terrestre. Outra solução não há. Parece coisa bem estranha que, procurando gozar, o indivíduo encontre justamente o contrário, não sendo possível alcançar a alegria senão através do sofrimento. Tudo isto parece um truque diabólico, um emborcamento para enganar. Mas ocorre assim justamente porque se trata de endireitar o que estava emborcado por culpa do próprio ser, devido à sua revolta contra a lei de Deus. É por isso que a escola da vida é uma dura lição cheia de dores. Ela representa o caminho difícil da subida, que deve corrigir aquele outro fácil às avessas, percorrido na descida. A vida é um jogo sutil, completamente diferente daquele que parece ser. O nosso destino, tanto nos seus princípios universais, como no caso particular de cada indivíduo, contém exatamente aquilo que nos pertence, nem mais nem menos, pelo nosso merecimento, segundo a justiça. Quão justa e tremenda é a lei que existe atrás das aparências, e o homem acredita que possa, com a sua força e astúcia, eximir-se dela. Cada um escolhe o seu caminho. Há então o gozador, sedento de prazer, o avarento, apegado à posse dos bens materiais, o orgulhoso, ávido de poder e glória, o agressivo, do tipo guerreiro, e há também o virtuoso, que segue a vereda do sacrifício e do amor. Assim, cada um constrói o seu destino, no qual se realiza a prestação de contas. Em geral, isto significa ter de pagar a violação da lei com o próprio sofrimento. O princípio de egoísmo, separatismo, antagonismo e luta, que gera tantos dos nossos males e constitui a base de nosso tormento, não foi criado por Deus, pois ele não podia agir contra si mesmo, mas sim pela criatura, como consequência da sua revolta. Por isso é justo que paguemos. No entanto, o homem do segundo tipo está fechado na forma mental do seu nível, não lhe sendo possível, assim, entender estes conceitos. Para tal tipo, a sabedoria não consiste em ter compreendido a imensa vantagem de obedecer à lei de Deus, mas sim em saber enganá-la para se satisfazer, obedecendo aos instintos inferiores. A inteligência serve para esconder o verdadeiro rosto sob uma máscara que permite parecer por fora pessoa nobre e digna de respeito. Para ele, o homem sincero que acredita no ideal é um simplório ignorante das coisas da vida, sendo por isso o tipo mais procurado, porque é fácil enganá-lo e explorá-lo. Assim, a inteligência deve ser usada para obter a própria vantagem e dominar os outros, procurando impor-se a quem a utiliza para a vantagem dos outros e prejuízo próprio, que é considerado um louco. Mas eis que acima das sagacidades humanas, o que de fato manda e acaba vencendo é a justiça da lei. O homem do segundo tipo obtém a sua vantagem imediata de vencer no seu mundo e, com essa satisfação, recebe a retribuição do seu trabalho, que é momentânea e acaba com a morte. Assim, na vida seguinte, ele se encontra no mesmo nível evolutivo, sem ter avançado nenhum passo. O homem do terceiro tipo é um desterrado e vencido neste mundo, onde não encontra senão luta e sofrimentos,
estando envolvido num duro trabalho de evolução, que é desconhecido pelo outro biótipo, mas que ele realiza para construir o seu futuro. Na sua vida seguinte, ele receberá o fruto desse trabalho, porque se encontrará num mundo de nível evolutivo mais adiantado, usufruindo bens valiosos. É um princípio da evolução que todo esforço realizado pelo ser para subir seja compensado por um proporcional melhoramento das condições de sua existência. Esta é a justiça da lei. Ora, se a vida pode ser mais fácil para o homem do segundo tipo, porque ele não se fadiga com trabalhos em sentido evolutivo, ele fica, no entanto, estacionário no mesmo nível, o que, do ponto de vista do seu progresso, torna inútil a sua existência, representando perante o maior objetivo da vida um tempo perdido. Disso, o indivíduo é avisado pela sua íntima insatisfação, sentindo uma sensação de vazio e cansaço de tudo, a qual o persegue e desvaloriza as coisas mais preciosas para ele. É regra geral que tudo quanto possuímos apenas tem valor proporcional ao esforço por nós despendido para obtê-lo. Eis então que o bem-estar no ócio tira todo o valor à vida do indivíduo, que não pode deixar de sentir a sua nulidade, porque nada sabe nem quer fazer. Assim, pela lei de justiça, aquelas que parecem ser as melhores posições sociais, invejadas pela maioria, são muitas vezes as piores, porque estão ruídas por dentro por essa desvalorização do indivíduo, devido à inutilidade de sua vida no bem-estar. Ora, o homem do terceiro tipo, que luta desesperadamente contra o mundo para superar a sua própria inferioridade animal, não pode deixar de ter consciência do seu valor, testemunhado pelas conquistas que ele está realizando. No meio dos seus sofrimentos, ele sabe que está se deslocando para o alto e, assim, realizando o maior impulso da vida, que é o crescimento, esforço ao qual os preguiçosos se recusam. O teclado que tal biótipo pode tocar estende-se muito além daquele comum, porque o seu centro vital está se deslocando de baixo para cima, permanecendo ativo em vários níveis. Assim, ele possui uma personalidade rica, que pode chegar ao ponto de, na luta entre o subconsciente e o superconsciente, parecer múltipla ou, segundo o psicanalista superficial, patológica. No meio dessa guerra para a superação, a personalidade fica fervendo numa febre contínua, que não aparece em quem está tranquilamente adormecido, arraigado no segundo nível. Tal febre pode significar complexos, crises de adaptação, impulsos e movimentos desequilibrados ou conduta contraditória, que, apesar de parecerem sintomas indicadores de doença, representam, na verdade, crises de crescimento. Trata-se de um modelo biológico diferente daquele do homem do segundo nível, que se encontra equilibrado, mas numa posição estática, ignorando tais dinamismos revolucionários e criadores. É lógico, então, que o biótipo do segundo nível, enxergando de acordo com esta sua perspectiva, condene o homem do terceiro nível. Sobre estas bases, levanta-se o destino de cada um, já marcado conforme a sua natureza. O mundo parece se aperceber inconscientemente
da desvantagem de sua posição, pois demonstra ter ciúme de quem quer superar tal método de vida. Assim, na tentativa de paralisá-lo, agarra-se a ele, obstruindo a sua subida. Então, num mundo onde mais do que ser virtuoso, o que importa de fato é apenas parecê-lo, o homem superior acaba sendo o mais censurado, porque não trabalha para esconder os seus defeitos, mas sim para destruí-los, ajudando com isso a agressividade dos outros contra si mesmo. Deste modo, ao invés de se encobrir, ele se expõe. Ao invés de se desculpar, ele se acusa. O mundo se rebela com tal inversão dos seus métodos, que soam para ele como uma condenação. Assim, o homem do terceiro nível será sempre condenado pelo mundo como um escândalo e um mau exemplo, sendo considerado perigoso por descobrir as mentiras, o que incomoda, estragando o fruto da trabalhosa adaptação milenária dos ideais às exigências da animalidade humana. Eis que no mundo o destino do homem superior é ser tratado como um louco e condenado como um rebelde, para terminar esmagado e vencido como um fraco merece, quando na verdade ele é o vencedor da maior batalha da vida, a evolução. Eis o conteúdo biológico dessa sabedoria que o mundo chama de loucura dos santos. Eis a explicação racional e o sentido cientificamente positivo da aparentemente estranha vida de tais indivíduos, que as religiões veneram, mas não nos esclarecem a respeito disso com estes conceitos, dos quais o homem moderno precisa para ficar convencido. Assim desenvolve-se nos seus vários níveis o complexo jogo da vida e de nosso destino. Final do capítulo 5.